Olá, meu nome é Ricardo Paulino Martins, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando hoje com uma aula de introdução a respeito do curso bíblico católico sobre o tema A História da Salvação. É uma alegria ter você aqui conosco. Esse tema de introdução é um tema longo e nós vamos ter que dividir isso em 2 vídeos, porque senão vai ficar muito pesado para enviar isso para vocês. Eu peço que você assista o primeiro, em sequência você já possa assistir o outro. Vamos orar e invocar o Espírito Santo para que ele esteja conosco nesse momento, nos iluminando, nos abençoando. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. É uma alegria ter você conosco aqui. Iniciarmos hoje esse tema sobre a história da salvação. É um tema maravilhoso, um tema que precisa ser levado para todas as pessoas, em que Deus entra na nossa história para trazer a sua mensagem de paz, a sua mensagem de amor. Eu vou compartilhar com vocês agora o nosso tema, que será todo ele desenvolvido em um gráfico. Aguarde um minutinho que eu vou compartilhar a tela com vocês. Muito bem. Nós estamos aí com um gráfico. Esse gráfico ele está numa forma de relógio para mostrar para nós como Deus entra no nosso tempo, entra no nosso espaço, para anunciar uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de salvação. É um tema que ele percorre aí 160 passagens bíblicas. No nosso curso nós vamos ver muito mais do que isso, nós vamos aprofundar também cada um desses temas com a doutrina da Igreja através do Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos procurar dar uma fundamentação bíblica para esse ensino. Então hoje nós só vamos estar utilizando a Bíblia. É muito importante que você tenha aí a sua Bíblia em mãos. À medida que eu for anunciando os temas bíblicos, você, como está utilizando de uma gravação, você pode se utilizar do pause para procurar a passagem bíblica e acompanhar comigo. É muito importante que você tenha uma Bíblia na mão, é muito importante que você acompanhe comigo, que você faça a leitura comigo, porque o poder da palavra de Deus é imenso. Só de você ler já vai estar transformando a sua vida. Então, eu vou estar dando uma explicação muito rápida de cada um desses temas que vocês estão vendo aí na tela. Vocês podem observar que, na forma de um relógio, ele tem vários temas, ou seja, momentos da história da salvação, etapas da história da salvação, em que elas estão concatenadas, ou seja, estão ligadas uma à outra. O meu trabalho aqui hoje com vocês é anunciar cada um dos temas de uma forma extremamente reduzida, com o auxílio da graça de Deus nós vamos conseguir isso, e ligar um tema ao outro, né? Nas aulas seguintes, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar aprofundando muito cada um desses temas. Nós vamos ter aula que nós vamos ter praticamente para cada tema aí, por exemplo, a aula da criação, de 4 a 5 aulas para poder explicar isso. Tá? O momento da sentença, o momento da Páscoa também, o momento da redenção, serão 6 ou 7 aulas. Então, nós vamos aprofundar muitos temas. Tá? Então, hoje o nosso objetivo é este, tá? Anunciar de forma muito breve cada um dos temas e ligar esses temas, né, de um ao outro. Eu peço, por favor, aí que você esteja com a sua Bíblia na mão. Eu estou usando aqui uma Bíblia católica, da Ave Maria, ou seja, a minha tradução pode ser um pouco diferente da sua Bíblia, eu não sei qual é a Bíblia que você tem aí, né? Mas eu peço que você abra, por favor, aí, em 1 Timóteo 2 a 4. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Né? O que a palavra de Deus nos coloca aqui? O qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus
é que o homem se salve. Esse é o desejo de Deus. Ou seja, o homem está numa condição hoje que necessita de uma salvação. Agora, essa salvação, a palavra de Deus vem colocar aqui para nós, que ela só chega através do conhecimento da verdade. Qual é o objetivo do nosso curso? Levar essa salvação através do conhecimento da verdade, através do conhecimento desse plano de Deus, dessa história de salvação, dessa graça que Deus realizou através do nosso meio, através da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o intuito nosso desse grupo, que as pessoas se salvem chegando ao conhecimento da verdade. Então é muito importante que você chegue ao conhecimento da verdade. E é muito importante que você seja um instrumento para levar também para os outros esse conhecimento da verdade. Então, desde já estou te pedindo, meu irmão, minha irmã, que se você compreendeu a importância desse curso, se você gostou desse curso, nesse momento, em nome de Jesus, você é um instrumento de Deus para anunciar esse curso, convidar as pessoas a participarem também. Agora, o que Deus deseja para cada um de nós quando ele diz que nós nos salvemos? Ou seja, que nós participemos da plenitude da salvação. Dentro do que é a plenitude da salvação? Deus não quer apenas que nós nos afastemos completamente de todo o mal, mas o que Deus deseja para nós é que nós nos aproximemos completamente de todo o bem. Então, a salvação, ela não se restringe apenas a afastar de nós o mal. Não, não é isso. A salvação, ela também consiste em nos aproximar de forma absoluta no bem maior que é Deus. Então, a história da salvação, nós vamos ter praticamente dois momentos aí. O momento em que o homem vive na graça de Deus, ele perde essa graça, perdendo essa graça, ele entra na desgraça, e para sair da desgraça é necessário que Jesus venha e traga a graça. Certo? Então, nós vamos ver praticamente nesse curso todo, né? O momento que o homem vive na graça, o momento quando o homem peca, que ele sai da graça, saindo da graça, o homem entra na desgraça e Jesus Cristo vem para restituir a graça. Então, praticamente o que eu disse agora é a síntese do nosso curso, tá certo? A síntese do nosso curso. Então, Deus deseja isso, que nós cheguemos à salvação através do conhecimento da verdade. Nós precisamos conhecer essa verdade. Vivíamos na graça, perdemos a graça, nascemos na desgraça e Jesus veio trazer a graça. Eu peço outra passagem bíblica para você, por favor. Efésios, capítulo 1, versículo 13. O que Paulo escreve para a comunidade de Efésios, né? Ou seja, versículo 13. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido. O que Paulo está colocando para nós, né? Ou seja, depois que as pessoas ouvem a palavra da verdade. Então, a preocupação de Paulo de levar a verdade às pessoas. Ele coloca para nós aqui o evangelho de vossa salvação. Qual é o significado de evangelho? É a boa nova, ou seja, a boa nova da salvação, ou seja, necessitamos levar a palavra da salvação para todas as pessoas. E Paulo tem colocado aqui, no qual vós tendes crido, ou seja, a necessidade de ouvir e aceitar e acreditar na palavra de Deus. Fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido. Então, o momento de salvação, o momento de anúncio da palavra e o momento em que o Espírito Santo é colocado no nosso coração e transforma a nossa vida. Muito bem, nós estamos aí para uma introdução desse tema da eternidade, né? Ou seja, hoje nós vamos estar iniciando falando a respeito da criação. Ou seja, quando Deus deseja criar o homem, porque Deus que é amor, ele quer compartilhar esse amor com a criatura, ele quer compartilhar essa felicidade e esse amor que vive no seio da Santíssima Trindade. Muito bem. A palavra de Deus nos diz, na história da criação, no Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. 27. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e criou a mulher. Então, a importância no momento da criação, que Deus nos eleva numa condição tão maravilhosa que nós somos a imagem de Deus e a sua semelhança. No versículo 21,
nós vamos compreender quando Deus finaliza a sua obra. No versículo 31, ele faz a seguinte afirmação: Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã foi o sexto dia. Muito bem, nós estamos no sexto dia, que é o dia em que Deus complementa toda a sua obra de criação. Tudo que haveria de ser criado já foi criado. Agora, a palavra de Deus nos coloca uma coisa aqui muito importante. E Deus viu que tudo era muito bom. Ou seja, tudo o que parte de Deus, tudo o que vem de Deus é bom. De Deus não pode vir o mal. Então, aqui nós vamos começar a compreender algumas coisas interessantes, ou seja, aquilo que todo homem, quando vem ao mundo, em um determinado momento da sua vida, ele começa a se questionar, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, e entre o vir e o ir, por que nós sofremos, né? Então, a palavra de Deus já quer esclarecer para nós o quê? Da onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Deus nos criou. E isso é bom, né? Então, eu fui criado por Deus, no interesse de Deus de dividir a sua felicidade e seu amor. Então, nós estamos iniciando aí, ou seja, nesse momento, a história da criação. Ou seja, o homem foi criado por um ato de amor. Eu peço que você abra agora em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 4. Nós vamos compreender um momento em que há uma recusa do homem, nesse momento da criação, por parte do seu amor. Então, nós estamos entrando agora no momento da queda. Romanos 5, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Então, meu irmão, minha irmã, vamos compreender. Deus nos cria, nos chama a viver no seu amor, na sua felicidade, mas esse amor e essa felicidade que existe de Deus, nós só podemos compartilhar vivendo na comunhão e união com Ele. A partir do momento que o homem quer ser feliz, né, quer ter essa felicidade, sem Deus é impossível, porque o pecado entra na sua vida. Então, a palavra de Deus vem nos afirmar o seguinte: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O que nós estamos falando aqui é que no momento da criação, que Adão e Eva dão as costas para o amor de Deus, e a consequência disso é que a morte entra no mundo. Assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Então, o sofrimento que existe no mundo, o mal que existe no mundo, é em consequência desse pecado, do homem querer se afastar de Deus e procurar felicidade fora de Deus e não com Deus. E como consequência, o pecado, o sofrimento e a morte que chega até nós hoje, ele vem através da transmissão. Ou seja, não é uma culpa pessoal nossa, mas é uma culpa de Adão e Eva e isso é do pecado original. Muito bem, meu irmão. O que nós estamos vendo aqui? Ou seja, uma outra resposta daquilo que o homem se questiona. Da onde vem o mal do mundo? Por que o sofrimento? O sofrimento é uma consequência do mau uso da liberdade do homem. A palavra de Deus, a Gênesis afirmou, e Deus, quando criou o mundo, viu que tudo era bom. Então, o sofrimento que existe no mundo, ele é consequência dessa revolta, dessa rebelião contra Deus. Mas Deus, que é amor, no momento da criação, que nos cria para participar desse amor, no momento em que o homem dá as costas para Deus, Deus não dá as costas para o homem, pelo contrário, ele vem ao nosso encontro, ele nos ajuda nesse momento com uma promessa. Eu peço que você abra em Gênesis 3:15, Gênesis 3, versículo 15, em que depois que imediatamente que o pecado entra no mundo, que o homem se afasta de Deus, Deus não se afasta do homem, vai ao seu encontro e faz uma promessa. Você está vendo aí, eu vou mostrar para você no cursor, né? O número 3 aqui, olha, nós estamos aqui no gráfico, tá certo? O momento de uma promessa. Aqui, meu irmão, minha irmã, começa a história da salvação. Porque nesse cantinho aqui, olha, você está vendo o azul aqui no momento da criação, nós estamos falando da história da criação. Esse aqui, nesse momento aqui, o 2, que você está vendo a queda, você está vendo essa escuridão aqui, é o momento em que o homem se afasta de Deus, é a história da perdição.
O homem não está perdido, porque Deus